ler versículo de 9, no capítulo 9, de 1 a 11. E vocês vão me ajudar, vamos ler alternadamente. Tentar poupar minha garganta um pouquinho, que eu estou com a garganta até inchada hoje. Aí vocês me ajudam, eu dou uma poupada. Amém? Diz assim, queridos: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes também dado, não que os matasse. Olha o versículo 5. Foi-lhes também dado que não os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões, como fere alguém. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como de rosto de homem. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Leiamos o 11. Irmãos, coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Catástrofes, tragédias, guerras, terremotos, fome, epidemias, desespero e angústia está acontecendo entre as nações. Lugares que outrora nunca tiveram tal manifestação da natureza, agora estão acontecendo. As epidemias, irmãos, a cada dia se avolumando. Doenças que já não tinha anos voltando. As pestes se propagando. O texto que nós lemos aqui de Apocalipse, ele nos traz algumas pistas para entendermos a ferocidade dos nossos dias. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo 3:1, que nos últimos tempos os dias seriam o quê? Difíceis. Interessante que o apóstolo Paulo, aqui nesse contexto, querido, ele pega os derradeiros dias dos últimos dias. Os últimos dias é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E ele falando desses últimos dias, dos últimos dias, os derradeiros dias. Ele fala que seriam dias difíceis. E o interessante dessa palavra difícil aqui, querido, que essa palavra difícil empregada aqui é a mesma usada pelo evangelista para descrever a fúria daquele homem possesso lá em Gadara, Mateus capítulo 8, versículo 28. Quando o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, os tempos, os dias seriam difíceis, ele está falando, irmãos, com dias de influências demoníacas, literalmente. Os demônios estão influenciando os negócios da nação. Os demônios estão influenciando na política. Os demônios estão influenciando no Congresso. Os demônios estão nas universidades. E é por isso que ele fala que seriam dias de influências demoníacas. Os nossos dias, irmãos, são perigosos. Eles são furiosos. Mas o que ou quem está por trás dessa fúria dos nossos dias? O apóstolo João, como nós lemos aqui, versículo 1, ele fala que o quinto anjo tocou a trombeta, e ele fala que viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele fala de uma estrela caída do céu. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, eu já falei para vocês aqui, vou repetir. Nós temos 2 passagens na Bíblia que fala da queda de Satanás. Uma delas é Isaías 14,
e a outra é Ezequiel 28. Isaías 14, 12, nós lemos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. E o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, 18, ele diz assim: eu vi a Satanás como um raio que caía do céu. Agora Satanás recebe a chave do abismo, irmãos, e ele abre, liberando de lá milhões incontáveis de gafanhotos, de demônios. Essas forças, de acordo com esse texto sagrado, são soltas aonde? No mundo. Disparam em cavalgadas como cavalos furiosos em batalha, sob a liderança de Apolion e Abaddon, o chefe dos demônios, o destruidor, aquele que é Satanás, o inimigo das nossas almas. Satanás é o adversário, literalmente. E sobre a capitania de Satanás, esses demônios são lançados sobre a terra. Essas forças espirituais do mal, eles se infiltram nos lares. Irmãos, nós vivemos hoje o desconstrucionismo da família. Duas instituições criadas por Deus: o lar, a família e a igreja. O maior alvo de Satanás hoje é o quê? O lar e a igreja. Irmãos, esses demônios estão influenciando os lares. Cada dia que passa, irmãos, o número de divórcio aumenta. A cada dia que passa, irmãos, nós vemos o casamento, essa instituição sagrada, sendo ridicularizada por Satanás. Cada dia que passa, as escolas, irmãos, com influências demoníacas, demônios influenciando as escolas. Pouco tempo atrás, lá em Belo Horizonte, uma senhora da igreja, ela era pedagoga, o nome dela é Sandra, ela me trouxe, eu tenho esse livro lá em casa, irmãos. Ela me trouxe um livro do material didático que seria dado nas escolas de Contagem. Eu tenho esse livro lá em casa, irmãos. O material didático das escolas de Contagem, sabe o que era? Era um material onde o grande protagonista do livro era um demônio. Material didático da escola, mostrando esse demônio no inferno, mostrando esse demônio trazendo cura para as nações, mostrando esse demônio trazendo paz para as nações, descobrindo a doença do câncer, a cura para o câncer e trazendo paz. Esse material, irmão, seria distribuído. Milhares de livros foram comprados, literalmente, é um demônio na capa, para ser distribuído nas escolas de Contagem como material didático. E sabe quem é o grande herói nessa história? Um demônio. Se não fosse um levante de muitos evangélicos, esse livro seria distribuído nas escolas. Querido, é uma figura de um demônio, literalmente, não tem nada escondido. Ah, pastor, não tem um anjo. Não, irmãos, é um demônio, a capa é um demônio de chifre, com tridente e tudo. E seria distribuído nas escolas de Contagem como material didático. O grande herói da história é Satanás. E eu li o livro várias vezes, que ela pediu para eu ler, e no final, você quase se apaixona por ele, porque ele é bom demais. Ele ajuda todo mundo, ele descobre as curas para as enfermidades, ele ajuda as nações. Queridos, os demônios estão nas escolas, nas instituições, nas ruas, no campo, na vida dos homens, causando devastação como uma cavalaria em guerra disparada. Literalmente, queridos, é uma cavalaria do inferno, fazendo trepidar a terra sob a sua cavalgada infernal. E sabe, o que me chama mais a atenção, irmãos, quando nós lemos um texto como esse, e os nossos olhos começam a ser abertos espiritualmente, é a nossa responsabilidade como igreja, irmãos. É o peso, é aquilo que pesa sobre nós. Eu confesso a vocês, irmãos, que alguns dias da semana, essa responsabilidade, ela pesa demais sobre os meus ombros. De ver tudo que está acontecendo, irmãos, e às vezes nós fazendo tão pouco. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Satanás está aí com seus demônios, nas ruas, nas escolas, nos lares, nos casamentos. E aí, irmãos, vem aquelas preocupações. O que nós temos de fazer como igreja, irmãos? É tempo da igreja arregaçar a manga, irmãos.
Como nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, de 10 a 18, é tempo de lutarmos no mundo espiritual, de batalharmos no mundo espiritual. Irmãos, as famílias estão sendo destruídas, os casamentos estão sendo destruídos, os filhos estão sendo levados para as drogas. Você sabia que o crack no Brasil hoje é uma epidemia? Sabia disso, querido? O crack hoje é uma epidemia no Brasil, irmãos. É epidemia já. Epidemia. Poucos dias eu estava conversando com um rapaz, não me lembro quem, uma cidadezinha pertinho aqui de Mantena, um lugarejo, no meio da roça. Ele parou com o motoqueiro e viu alguns filhos de fazendeiro, de sitiante, falou: o que é aquilo? Gente, no meio do nada. Sabe o que eles estavam esperando no meio do nada? Droga. Droga, irmãos. Isso não está apenas nos grandes centros, Belo Horizonte, Valadares. Isso está em todos os lugares, irmãos, no meio dos índios. Eles estão se tornando viciados e o índice de suicídio no meio dos índios é altíssimo. Eles entram no crack e se matam, eles entram nas drogas e se matam. Irmãos, vivemos uma grande epidemia. Satanás está furioso, os demônios estão soltos, irmãos. Satanás é tão cruel, tão cruel, tão cruel, que há poucos dias atrás soltaram que havia uma nova droga no mercado, o Ox. Viu falar sobre isso? Um agente da Polícia Federal, bastante inteligente, químico, ele foi analisar. Você vê que não fala do Ox mais. Sabe por quê? Porque o crack e o Ox é a mesma droga. Satanás é tão cruel que ele já estava inventando um novo nome para o crack, para despertar o desejo das pessoas de procurar essa droga. Falou: não, quimicamente é a mesma droga, não tem nada, só está mudando o nome. Isso é estratégia de traficante. Irmãos, hoje é uma epidemia. Lugarejos de 2, 3 mil pessoas. Eu tenho conversado com evangelistas, com pastores, irmãos. Virou epidemia, irmãos. Ah, pastor, isso é acaso? Não é não, queridos, são demônios. Por detrás dos tráficos estão os demônios. Por detrás, irmãos, das separações estão demônios de divórcio. Pastor, só está generalizando? Não, querido. Existem demônios que estão hoje infiltrados no meio da família para causar separação, para causar o divórcio, irmãos. Demônios do divórcio, demônios da traição, demônios do adultério estão influenciando no meio da família e visitando muitas famílias que estão no meio da igreja. Irmãos, é a cavalaria do inferno, literalmente. E nós temos aqui, nessa cavalaria do inferno, nós vamos estudar hoje, primeiro, as características dos gafanhotos que saem do abismo. Preste atenção, querido, nas características dos gafanhotos que saem do abismo. Em primeiro lugar, versículo 11. Vamos ler? E tinham... Primeira característica de espírito de destruição. Irmãos, imagine comigo. É difícil imaginar uma praga mais terrível que a dos gafanhotos, não é? Lembra da gafanhota do Egito? Quando a gente tem uma notícia que passou uma nuvem de gafanhoto em determinado lugar, querido, a terra fica o quê? Chão puro. Querido, é uma praga. E é difícil imaginar. E esses gafanhotos que saem do abismo, como nós lemos aqui, eles são demônios superlativamente mais perigosos e mais devastadores que os bandos que têm devastado as plantações. Diz o texto sagrado que eles estão sob o comando e capitaneados por Abadom e Apolion. Abadom, querido, e Apolion é o destruidor. Esses gafanhotos vêm para roubar, para matar e também para destruir. São seres malignos, de todo corrompidos, que têm destruído vidas, arruinado lares, pisado sobre nações e arrastado milhões para a perdição eterna. Característica, irmãos, de quê? De destruição. Irmãos, quantas vidas têm sido destruídas? Quantas famílias destruídas? E quando eu falo sobre isso, irmãos, ele é cruel, e ele não tem misericórdia de ninguém. Independe da idade, independe do seu grau de instrução, independe da sua capacidade de raciocinar, ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Fico pensando, irmãos, como Satanás é tão cruel. Existe um paralelo muito grande, uma distância muito grande, porque a essência do coração de Deus é a bondade, mas a essência do coração de Satanás é o quê? É a maldade.
Moisés, quando viu Deus lá no Sinai, ele viu o quê? A bondade de Deus. Satanás, querido, é o oposto disso. Tudo aquilo que Deus tem de bom, Satanás tem de mal, e ele vem roubar, matar e destruir. Existe um espírito, querido, de destruição, e é isso que nós temos visto, irmãos. É tempo de abrirmos os olhos, igreja. É tempo de dobrarmos os joelhos e lutarmos no mundo espiritual e batalharmos no mundo espiritual. Irmãos, quão difícil é levar uma igreja à oração. Quão difícil, irmãos. É desgastante tentar levar uma igreja à oração. Toda semana de oração é aquela luta, aquela luta, aquela luta. Você insiste, 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 insiste. Aí você começa a achar que você está errado. Você começa a falar, meu Deus, tenho um trem errado, eu estou insistindo demais. Irmãos, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. A oração é a arma mais poderosa na batalha espiritual. Meu querido irmão, conscientize-se que nós temos de orar, que nós temos de batalhar no mundo espiritual, que é tempo, irmão, de dobrarmos os joelhos e levantarmos fervorosa oração, porque as famílias estão sendo destruídas. E às vezes nós pensamos que não chega até nós, querido, mas chega. Ah, isso não vai chegar. Chega, querido. Chega sim. Às vezes vai ser num parente, num filho. Isso pode chegar, querido. É tempo, irmãos, de blindarmos como igreja, a nossa família, nossa casa, nossos filhos. É tempo de cobrirmos nossa família, irmão, de oração, como eu propus aqui há poucos dias agora, irmãos, mulheres que oram, um projeto Ana de mulheres intercedendo, clamando pelos filhos. Mulheres de joelhos são filhos de pé. Me desculpe a sinceridade do meu coração, irmãos. Tão pouca se dispõe. Estou mentindo, irmãos? Tão pouca se dispõe. O filho dela está na universidade, está nas drogas, está na filosofia, está no panteísmo, e ela não tem coragem de se dispor a dobrar o joelho para livrar aquela alma do inferno. Meu Deus, isso me incomoda tremendamente, irmãos. Isso mexe comigo, isso tira meu sono, isso tira minha paz. De ver filhos da igreja caminhando a passos largos para o inferno, e nós fazendo tão pouco. Meninos que saem agora para a classe de 6 anos, e daqui uns dias estão no crack, se nós não cuidarmos deles. Mas falta-nos material humano, falta-nos pessoas para dar cobertura espiritual, falta um povo que se dobra, que não abre mão de orar, que não abre mão de buscar, que não abre mão de servir a Deus, que tem uma pegada firme com Deus. Estava falando com a minha esposa semana passada. Esse trem de querer Deus, querido, é para poucos. Esse trem de querer Deus é para poucos. Você fala, pastor, eu quero Deus. Ele quer Deus no primeiro mês, no segundo mês. Mas na hora que ele continua caminhando, pastor, esse trem é pesado demais para mim, é pesado mesmo, meu filho. Quer no estreito com Jeová. No estreito com Jeová. Ah, pastor, eu quero ser chamado de homem de Deus. Quer ser chamado de homem de Deus, querido? Mas pagou o preço para ser homem de Deus? Não. Irmão, Satanás está furioso. E Deus já preparou tudo aquilo que nós precisamos. A autoridade está sobre a igreja para pisar serpentes, para expulsar demônios, para libertar cativos. É a igreja que tem essa autoridade, porque os cativos não são libertos, porque os possessos não são limpos e não são livres. Por quê, irmãos? Porque nós não queremos sair da zona de conforto, queridos. Eu tenho dia que eu falo assim, eu acho que eu estou errado. Eu tenho minhas crises pessoais. Eu acho que eu estou errado. Alguns falam comigo, falam, Zezão, esquece extremo, você não vai conseguir. Eu vou chegar do outro lado. Zezão, esquece esse negócio de avivamento, rapaz. Não, isso é para mim, eu vou viver um avivamento, irmãos. Eu vou viver. Nem que seja eu sozinho e minha família, eu vou viver um avivamento. Eu não abro mão nisso, irmãos. Eu não abro mão, irmão, de ser cheio do Espírito Santo na minha vida. Eu não abro mão, irmãos, de colocar a mão sobre o enfermo e ser curado. Eu não abro mão, irmãos, de colocar a mão sobre um possesso e ser liberto. Eu não abro mão disso para a minha vida, irmãos. Não abro mão. Querida, a pegada. Fica firme numa pegada, querido. Pega com Deus. Deus, fala como Jacó, como nós pregamos aqui, lá em Gênesis 32. Não te deixarei subir se não me abençoares. Agarre-se a Ele, lute com Ele. O crente luta com Deus é na oração.
Lá em Osés capítulo 12, versículo 4, fala que Jacó lutou com Deus, mas foi na oração. Nós lutamos com Deus na oração. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu luto com Deus, Deus, eu não quero morrer sem ver um avivamento. Deus, derrama um avivamento na igreja, derrama um avivamento sobre meus filhos. Deus, chama meus filhos. Irmãos, fala assim, o pastor é doido. Eu não criei um filho nem para ser médico, nem para ser doutor, nem para ser nada. Eu criei meus filhos para ser missionário. Se Deus quiser levar para missões, leva. Se Deus quiser levar para missões, leva. Leva, Deus usa esses meninos. Talvez tudo aquilo que foi plantado, Deus usa esses meninos. Usa esses meninos, Deus. Chama esses meninos. Leva esses meninos para os campos missionários. Leva para jejuns. Leva para tempos de avivamento. Mas chama esses meninos para isso, Deus. Querido, o inimigo é feroz. Segunda característica, característica de espírito de poder e domínio, versículo 7b diz assim: nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro. Esses demônios exercem domínio e comando sobre os homens que estão na potestade de Satanás, Atos 26, 18, e no reino das trevas, Colossenses 1,13. São reis, tiranos, cruéis e carrascos. Os filhos da desobediência, em que eles atuam agora, vivem encolerados e encabrestrados por eles. Eles têm domínio sobre as pessoas, irmãos. Por isso que nós cantamos: em cegueira eu andei, perdido vaguei. Irmãos, eles estão cegos. O pecado cega as pessoas. Esse espírito é um espírito que exerce domínio, ele comanda a pessoa. Terceira característica de espíritos de inteligência. O versículo 7 do nosso texto, a letra C, diz assim: e seus rostos eram como rosto de quê? De homens. Esses espíritos malignos possuem inteligência sobrenatural. Eles são peritos estrategistas. Eles arquitetam planos mirabolantes e criam ciladas de todos os tipos para apanhar em sua rede aqueles que estão desapercebidos. Irmãos, quem viu o filme aqui, Advogado do Diabo? Quem viu? Aquele filme, irmãos, ele tem um erro. Aquele filme, ele descortina um pouquinho o que é o mundo espiritual. Vocês percebem toda uma estratégia naquele filme ali do Advogado do Diabo? Um estratagema de domínio. O único erro que tem naquele filme é da onipresença de Satanás. Satanás não é onipresente, tá bom? Aquele filme tem um erro, que no momento que está no tribunal, Satanás, ele estava, e ele vai lá violentar a mulher do advogado. Lembra disso? Onipresente. Satanás não tem esse atributo. O único erro que tem naquele filme. Mas a influência de Satanás, irmãos, é aquilo ali que você vê naquele filme. O filme, ele descortina muita coisa do mundo espiritual. Eu vi um filme uma vez também com Arnold Schwarzenegger. Acho que é O Tempo Final, um negócio assim, o nome do filme. E esse filme descortina muita coisa também em relação ao mundo espiritual nesse sentido. Irmãos, o espírito de inteligência. Eles são estrategistas. Eles são inteligentes. Eles dominam com astúcia. Milhões de gafanhotos saídos do abismo invadem a imprensa. Irmãos, temos uma imprensa hoje dominada pelos demônios. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Tudo quanto é desgraça está na primeira página. Amanhã nós temos uma manifestação lá em Brasília dos evangélicos, não é isso? Todo mundo aqui sabe disso? Tem uma manifestação amanhã em Brasília, 3 da tarde. A imprensa, se der espaço, vai ser de 1 minuto, 2 minutos. Agora, reportagens e mais reportagens sobre o dia da parada gay. Para a televisão, para os meios de comunicação, com dados assustadores. Uns falam que é um número, outros falam que é outro, mas eles fazem reportagens mirabolantes sobre o dia da parada gay, que é a maior manifestação GLBT do mundo hoje. A imprensa dominada pelos demônios. As universidades, irmãos, cheias de influências filosóficas,
panteístas, deístas. A televisão, infelizmente, irmãos, até os púlpitos. Mensagens que parece alimento, não é alimento, que fazem cócegas no ouvido. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4. Os mestres cercados com a sua cobiça. Como nós estudamos aqui, vamos estudar posteriormente, anticristos. Cada dia, querido, levando uma mensagem infernal dos gafanhotos do inferno. Eles levantam a bandeira da cultura, do conhecimento, das artes. Bandeira da cultura, querido. Hoje é cultura. Você sabia que o candomblé é cultura no Brasil hoje? Nós que temos filho aí nos livros de história, candomblé é cultura. Sabia disso? Umbanda, quimbanda, não, isso é cultura. No livro está lá, irmãos. Daniel, meu menino, tinha lá, na grade dele lá, irmãos, estudando sobre os demônios. Demônios territoriais. Sabe o que é cultura? Menino, estudando sobre demônios territoriais. Literalmente, irmãos, demônios territoriais, coisa profunda, coisa teológica, está lá. Os demônios territoriais, não, isso é cultura. Isso é Umbanda, é quimbanda, é Oxalá, é Oxum. Já pensou, irmãos? É cultura. Eu tinha visto e vi agora há poucos dias novamente no canal de televisão um homem que está recebendo espírito e pinta um quadro. Aquilo é cultura, querido, é arte. Ele muda a voz, revira os olhos e cheio de demônios começa a pintar. Não, isso é cultura, isso é arte. Ele está recebendo outros artistas que viveram. Não, irmão, é demônio, é capeta. Não é cultura, não é cultura, é demônio. Ele está possesso, ele precisa de ser liberto, ele precisa de Jesus. Oh, querido, as artes encantam as pessoas com a brilhante inteligência, seus ensinos. Eu vi a mulher que estava entrevistando, ela estava assim, ó, os olhos arregalados como uma besta. Falei, minha filha, você está conversando com capeta, com demônio, querida. Abre os olhos. Vai falar com a ímpia. Tem crente que até acredita naquilo. Você vai falar com a ímpia. Tem crente que acha que aquilo é bonito. Acha bonita a história de Chico Xavier, reencarnar e visitar alguém, psicografar uma história. Tem crente que acha isso bonito. Oh, queridos, eles carregam um veneno letal da morte em suas entranhas. Quarta característica desses espíritos, espírito de sensualidade, versículo 8a. Vamos ler o versículo 8a. Tinham também cabelos, como cabelos de quê? De mulheres. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos destacar é que esses espíritos não saem do abismo com aspecto horripilante, saltando fogo pelas ventas, provocando pavor nas pessoas pelo seu aspecto macabro. Querido, você acha que o cão vai vir até você, querido, com um tridente na mão, vestido de vermelho, olho saindo fogo? Não, querido. O cão vai vir mais ajeitado, bem vestido, talvez olhos azuis, turbinada, silicone no bumbum. Às vezes é assim que vai aparecer, querido. Lembra da mulher de Potifar? O cão apareceu de José de forma bonita. Imagina o que era ser mulher de Potifar numa época como aquela, no Egito. As histórias nos mostram mulheres belas, banhadas no leite, banhada na rosa, e está lá o demônio aparecendo para ele. Irmãos, eles vêm emoldurados de rara beleza. Diz a Bíblia que muitas vezes eles se disfarçam em anjo de quê? De luz. Eles aparecem com um aspecto bonito, encantador, capaz de encher os olhos e seduzir também o coração. Lembra de Gênesis capítulo 3, de 1 a 6? Fala, irmãos, da beleza. Viu que era árvore aprazível, era bonita aos olhos. Aquilo chamou a atenção. Lá em 1 João 2,16 fala da concupiscência dos olhos, da vida e da carne. Irmãos, a segunda coisa que merece aqui destaque é que esses espíritos despejam no mundo uma torrente de sensualidade. Vivemos numa sociedade hedonista. O que é o hedonismo, irmãos? Que vive para o prazer imediato. Irmãos, não vou entrar em detalhes aqui agora, que nós não temos tempo, e o tempo não nos permite. Nós estamos falando de demônios. A maioria dos relacionamentos homossexuais que nós temos presenciado hoje, não vou entrar em detalhe agora sobre a tendência, sobre a questão orgânica, física, sobre questões de tratamento, mas a maioria dos relacionamentos homossexuais hoje, que ele está ligado mais à concupiscência da carne e ao pecado.
Como nós temos encontrado pessoas que eram casados heterossexualmente e agora casou com do mesmo sexo. Sabe o que é isso, querido? Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra? Isso, querido, é um espírito maligno de concupiscência da carne. Isso é o apetite desenfreado da carne. Isso é as pessoas quererem experimentar todo tipo de sexo. Concupiscência da carne, o apetite desenfreado da carne. Ô querido, o hedonismo leva a sociedade a isso, viver em um prazer imediato, o homem moderno. Tudo é encarado como normal, nada é proibido. A orgia é normal, irmãos. A orgia sexual é normal. Irmãos, eu queria poder dizer para vocês tudo aquilo que eu sei, às vezes, em bastidores, em meio em relação a isso. Você fica basbiacado, de boca aberta, fala, meu Deus, isso não é possível. E está ligado à concupiscência da carne. Troca de casais, orgias sexuais. Pastor, isso é no mundo, não é não, querido. Muitas vezes está acontecendo dentro da igreja. Se assustem com isso. É para assustar mesmo, querido. E a pessoa acha que é normal, né? Não, é demônio, é influência do diabo, é influência de Satanás. Troca de casais. Que coisa terrível, irmãos. Não, isso é normal, não é, querido, não é normal, é pecado. É pecado, e Deus abomina o pecado. A pornografia, querido. Pornografia, querido, tudo pode na pornografia. Poucos dias agora eu estava lendo, irmãos, um filme pornográfico gospel. Filme pornográfico gospel, mas não tinha problema não. Era só marido e mulher, só marido e mulher. Eles iam ensinar, desculpa a expressão, mas está lá. Eles iam ensinar como é que o crente tem que transar gostoso, no filme. O filme gospel pornográfico. Que ponto nós chegamos, irmãos? Que ponto nós chegamos? Pastor, meu filho pesquise lá, vai lá e digita lá, filme gospel pornográfico, vai ler. Está lá na internet. Olha que ponto nós chegamos. Não basta chegar no livro, não basta chegar na música. Contaminação da música secular com a música sagrada. A Som Livre aí propagando as músicas evangélicas. Uma casa de demônios propagando música evangélica, saindo das gravadoras evangélicas para ir para os demônios. E agora filme gospel pornográfico. Mas não vai ter nada disso. Se porventura tiver um ato sexual fora, é só para demonstrar a traição e a pornografia. Está assustado, irmãos? Eu também fico assustado. O homossexualismo, irmãos, como ele é simpatizante, querido. Como é bonito o homossexualismo. Não é isso que a mídia tem anunciado? Como é bonito uma pessoa casada há 25 anos largar e morar com outra do mesmo sexo. Não é bonito, querido, é pecado. O lesbianismo, irmãos, normal. O nudismo, a obscenidade, a decadência moral que vivemos, irmãos, estão sendo instaurados sem resistências. Nós temos uma quinta característica aqui, que é a característica de espírito de violência. Versículo 8b fala que os seus dentes, como dentes de leão. O chefe desses demônios saídos do abismo é Abaddon e Apolion, ou seja, o destruidor. Ele é assassino. Ele veio para roubar, matar e destruir. Os seus agentes são tão pervertidos e maus quanto ele. Ele tem provocado guerras, gerado conflitos e causado milhões de mortes. Um espírito de violência, irmãos. Vivemos num mundo, irmãos, de violência. A violência hoje não chegou e não está nos grandes centros. Aonde você vai hoje tem violência. Espírito de violência. Sexta característica. Característica de espírito de inatingibilidade, versículo 9a, acompanhe comigo. Tinham couraças como couraças de ferro. Esses gafanhotos são seres sobre-humanos. Eles são inatingíveis, invisíveis, que não podem ser atacados por forças humanas. Eles não podem ser feridos por armas humanas. Presta atenção nisso, querido. Vou repetir, presta atenção em mim. Eles não podem ser feridos por armas humanas. Eles não podem ser atacados por forças humanas. Eles não podem ser destruídos por bombas feitas pelos homens. Para lutar contra esses hostes, precisamos de armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Vamos lá? 2 Coríntios 10, 4. Amém, queridos?
Vamos ler juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Queridos, são armas o quê? Espirituais. Efésios capítulo 6, de 10 a 18, nós lemos inicialmente, fala, portanto, revestir de toda a armadura de Deus. São armas espirituais, irmãos. Olha aqui para mim, irmão, sabe quem tem essas armas? Somente a igreja, ninguém mais. A maior potência bélica do mundo ainda é os Estados Unidos hoje. Não tem arma para lutar com esses demônios. A Rússia nunca teve. A China não tem. A Coreia do Norte não tem. Somente a igreja do Senhor, irmãos, tem a arma para lutar contra essas hóstias infernais, que é o sangue de Jesus. Os produtores, irmãos, de traficantes de drogas, eles formam hoje poderosos sindicatos, cartéis. Cada dia que passa, irmãos, eles subornam, eles corrompem, eles degradam, viciam, matam. Por incrível que pareça, irmãos, quando nós olhamos a história das máfias, nós achamos que isso é coisa do filme do Poderoso Chefão. Não, irmãos. Ainda existem as máfias dominantes no Brasil, na Argentina, na Rússia, na Itália. Poderosos, que moram em mansões, que andam em jatinhos e aviões importados, que comandam o tráfico de uma nação inteira. Irmão, olha aqui para mim. Rapidamente, nós somos hoje, de acordo com a estatística, o maior consumidor de crack do mundo. Você acha que quem comanda isso é esses pobrezinhos aí de chinelo no dedo aí, querido? Você acha que esses que vão para a cadeia aí, fica lá 10, 15 dias, que às vezes dá trabalho para a polícia militar, para a polícia... Não, querido. Quem comanda isso são os poderosos. É os que moram em mansões, que andam de jatinho, que andam de navios e iates importados. São os quartéis e cartéis preparados. Isso tudo sob comando de demônios, irmãos. Característica também de espírito de obscuridade. Sétima característica, versículo 2 e 3. Vamos ler? Apocalipse 9, 2 e 3. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, e também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Irmãos, o diabo é o quê? Das trevas. Ele não suporta a luz. Os seus agentes atuam onde há fumaça, onde a luz é totalmente toldada, onde o sol da verdade não brilha, onde reina a confusão e onde impera a escuridão. Lembra que eu falei aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 20, que Satanás é amarrado quando o evangelho é pregado? Querido, é preciso lançar luz em meio às trevas, irmãos. A luz lançada em meio às trevas, irmãos, é estreitar a área de ação de Satanás. Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aonde a luz do Senhor Jesus brilha, querido, as trevas se dissipam. O grande propósito dessa cavalaria do inferno é manter os homens em berço de cegueira, numa estrada de escuridão, numa vida de obscurantismo espirituais, e depois levá-los para o inferno, onde predominarão as trevas para sempre. Querido, um espírito de obscuridade, de cegueira espiritual, que é preciso que o evangelho, que é a luz, venha e brilhe no meio desses povos. Queridos irmãos, 7 características desses demônios. Primeiro, o espírito de destruição, espírito de poder e domínio, espírito de inteligência, espírito de sensualidade, espírito de violência, espírito de inatingibilidade e o espírito de obscuridade. Queridos, hoje nós vamos parar apenas nessas características aqui. Semana que vem nós vamos continuar. E o melhor ainda está por vir. Tá bom? Venha terça-feira. Se você está assustado até agora, eu quero te dar uma boa notícia.
Só para te deixar aí na expectativa aí, que tudo que nós vimos aqui nesse texto de Apocalipse capítulo 9, tem um controle de Deus. Tudo que ele faz está debaixo do controle de Deus. E ele tem uma ordem: não toque nos selados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Os selados não podem ser tocados, querido. Não toque nos selados. Esse você não toca. Efésios capítulo 1 diz, versículo 13: depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, fomos selados com o Santo Espírito de Deus. Aleluia. Querido, aquele que tem o selo não pode ser tocado por demônio algum. Sabe por quê? Porque nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Somos povo de Deus. Não pode ser tocado. Não toca, querido. Estudamos isso aqui, querida, para ver a influência sobre o homem natural e aquele que não tem Jesus. E a nossa responsabilidade como igreja de pregar esse evangelho, de libertar cativos, de pôr em liberdade os algemados. Lança luz em meio às trevas, irmãos. É preciso lançar luz em meio às trevas. Eu fui convidado para pregar no mês de agosto, num bairro chamado Viriato, lá em Teoflotone. Vai ter um trabalho da federação lá, vai ter um culto. Tamanha, as pessoas estão tão escravas do demônio, que eu me lembro como se fosse hoje, que teve uma casa que eu cheguei como um lixo. Nós tínhamos doado roupas para essas famílias, e a notícia que nós tivemos é que as roupas eram usadas até acabar, e depois jogadas. Encontramos essas roupas jogadas, chão batido. E eu me lembro como se fosse hoje, querido, que tinha uma caixa cheia de cachorrinho. E junto com os cachorrinhos estava o quê? Os meninos. Olha a escravidão que esse povo estava. Os demônios pulavam de casa em casa. Uma luta, uma batalha espiritual tremenda. E assim, para resumir a história, irmãos, lançando luz em meio às trevas, o evangelho sendo pregado a adultos, crianças, jovens. Hoje tem um lote comprado, tem 2 áreas alugadas, tem alunos na escola dominical, tem 60, 70 crianças, e para a glória do Senhor Jesus. Primeira vez que eu fui lá de carro, eles falaram: pastor, o senhor vai lá? Eu falei: vou. Mas o senhor foi de carro? Eu falei: fui de carro. Pastor, pelo amor de Deus. E é maravilhoso, querido, você ver o que o evangelho faz com as pessoas. E eu me lembro, uma casa que eu estava, eu falei: esse povo não deve ter renda não. Era lixo, irmão, vocês nunca viram tanto lixo. Porque Satanás é de quê? Das trevas. Aí eu perguntei assim: qual o sustento de vocês? Aí estava o homem mais velho, a mulher mais nova. Não, ele é aposentado e eu sou aposentado. Então, no mínimo, eles tinham 2 salários mínimos para viver. Dá para ficar rico, irmãos? Não, mas dá para comer, não dá? Só que eles eram escravos dos demônios. A sujeira imperava e os demônios imperavam. A igreja, irmãos, é que lança luz. A igreja liberta. A igreja, como o pacto de Lausanne, é o evangelho todo para o homem todo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa linda é o evangelho. Querido, se apaixone por Jesus, se apaixone pelo evangelho, querido. Urgentemente. É preciso se apaixonar. Essa noite eu estava: meu Deus, eu quero cantar isso para as pessoas, quero apaixonar novamente, quero voltar ao primeiro amor. Me lembro, irmãos, eu pequenininho, gordinho, lá no morro, lá em Conselheiro Penha, chamado Benevides. Eu dirijo desde os 9, 10 anos de idade. Aqueles negócios de roça, dirigir jipe para levar comida para porco, né? Isso é antigo. E eu lembro que eu chegava naquele alto do Benevides, uma miséria. E chegava aquela sujeira, aquele povo sujo. Pouco tempo atrás, agora eu já estava formado, fui lá em Conselheiro Pena, tinha um congresso lá. E eu lembrei daqueles irmãos, daquele povo. Agora encontrei aquele povo que eu via lá, sujo, descalço. Os meninos tudo, com aquele catarro verde, escorrendo até na barriga, assim, né? Barrigudinho de lombriga, né? A lombricose, enchendo a barriguinha. Aí encontrei essa mulher agora com a pituca no cabelo, limpinha, um chinelo de dedo, os meninos tudo engravatados, aquelas gravatinhas de curar o umbigo assim, né? Eu falei: oh, glória a Deus. Isso é o poder do evangelho.
Acabou a miséria. Não são mais escravos do diabo, porque a luz chegou até eles. Eles tudo arrumadinho, chinelinho de dedo, limpinho, limpinho chinelinho de dedo. Aqueles irmãos com as carcinhas assim, né? Sim, pegando frango, com a gravatinha dessa, mas tudo limpinho, indo para a igreja, para o congresso de avivamento. Falei, glória! Esse é o poder do Evangelho, querido. O Evangelho transforma as pessoas. Transforma, abre a visão, mostra para ele que ele não é escravo do diabo mais, ele não é escravo dos demônios, ele não anda mais no cabresto do diabo, quebra o cabresto, quebra a algema, liberta o cativo. Esse é o poder do Evangelho. Irmãos, é tempo de nos levantarmos como igreja, irmãos, nos apaixonar por Jesus novamente, viver um Evangelho verdadeiro. E esse texto aqui, irmãos, é uma realidade de muito daquilo que nós temos visto hoje no meio da sociedade. Demônios soltos, furiosos, tentando roubar, matar e destruir. E a igreja tem um papel fundamental nessa história, queridos. Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente continua esse estudo em Apocalipse capítulo 9. E que Deus possa te levar em paz para sua casa. Mas levar em paz, mas apaixonado por Jesus, querido. Você pode ter paz, mas apaixonado por Jesus. Pega uma pegada firme com Deus, querido. Pega uma pegada firme. Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu não abro mão de experimentar coisas novas da parte do Senhor. Vai para o Jaboque com Deus. Lute com Deus. Falei, me abençoa, Senhor, para depois o Senhor subir. Aquele texto ali é tremendo, irmãos, tremendo. Fala assim, e diz que o homem vencia a Deus. Porventura o homem pode vencer a Deus, irmão? Na oração. Não que nós vençamos a Deus, porque Deus não suporta um coração compungido, uma alma que espera, que chama por Ele. Isso toca no coração de Deus. Sabe por que ele não podia subir? Porque a oração tocava no coração dele. Sabe por que ele não podia subir? Porque ele queria abençoar Jacó. E Jacó saiu dali não como Jacó, mas como Israel. Tem um encontro com Deus, querido. Lute com Deus. Diz que como príncipe lutou com Deus, lute com Deus, querido. Vai para as madrugadas com Deus, querido. Tira dia de jejum, meu irmão. Vai buscar Deus, vai experimentar. Vai experimentar coisas novas, poderosas. Experimente um dia ser cheio do Espírito Santo. Experimente um dia o poder de Deus na sua vida. Experimente isso, querido. Não existe nada melhor nesse mundo que isso. Nada que alegra mais o coração do que uma visitação sobrenatural de Deus. Mas são para aqueles que são sedentos, que não abrem mão. São para caçadores de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Possamos estar numa pegada firme com Deus. Firme, Deus, eu estou aí. Estou querendo o Senhor. Vamos colocar de pé. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado porque Tua palavra ela é esclarecedora. Não podemos agora, Deus, nos dar por inocentes diante da realidade daquilo que acontece no mundo espiritual. E que o Senhor nos prepare como igreja, Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, batalhando diligentemente, com pressa, com urgência, no mundo espiritual. Desperta pessoas, desperta homens, mulheres, jovens, crianças, a essa busca, Pai, no nome de Jesus. Te agradeço por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Te agradeço pela vida da igreja do Senhor plantada nesse lugar. Que experimentemos, Deus, coisas novas vindas da parte do Senhor. Ó Pai, nós abençoamos aqueles que estão enfermos. Pedimos cura para a honra e para a glória do Senhor. Visita, Deus, com restauração. Visita com salvação. E cura as enfermidades para a glória do Senhor Jesus. Abençoamos o Teu povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Querido, eu quero ir à porta.